Tem um alimento precioso para você nessa noite. Amém, queridos? Amém? Eu te convido a você estar conectado. Eu sinto de Deus algo precioso, assim como tem sido nessas ministrações. Nós estamos sendo inseridos em ambientes, querido. Eu acredito que, creio muito que Deus está nos colocando e inserindo num ambiente de maturidade. Aquilo que foi falado no domingo, sabe, queridos, nos posicionarmos de uma maneira correta para esse tempo. Não tem como nós estarmos nesse tempo de qualquer jeito, mas estar sim, daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, nos posicionando de uma maneira correta. Então, queridos, se prepare para essa noite, porque eu creio que o Senhor tem muito mais para nós. E aí, queridos, tem aí no nosso link aí, está anexado a conta da igreja, para você que é dizimista dessa casa, para que você possa continuar dizimando neste altar. Tudo aquilo que entra na conta da igreja, nós estamos orando, consagrando ao Senhor, porque eu creio, querido, que muito mais o Senhor tem a derramar nesse tempo para nós. Amém, queridos? E se você que está assistindo, você é de outro ministério e deseja ofertar nessa casa, ore ao Senhor. Deixa o Senhor colocar algo no teu coração, querido. E se for da tua vontade, se for da vontade do Senhor, você pode também estar depositando na conta que está anexada aí. Amém, queridos? É importante, não esquecendo aí, de você compartilhar esse vídeo, estar clicando lá, para que outras pessoas sejam alcançadas também. Amém, amados? Queridos, eu estou muito feliz nessa noite e estou com grandes expectativas da parte de Deus para a nossa vida. Queridos, e hoje meu coração está alegre, porque, como eu disse, nós estamos aprendendo e se adequando nesse tempo para muitas coisas. Então, queridos, você que é membro dessa casa, esteja feliz, porque hoje nós temos uma convidada que estará ministrando a palavra. E essa convidada é minha esposa, então eu quero chamar aqui a Sueli, minha esposa. Sei que o coraçãozinho dela está a milhão, mas, queridos, confesso para você, estar aqui falando nas câmeras não é fácil. Sabe, queridos, é pela graça do Senhor que nós estamos aqui. Então, queridos, que você receba a palavra, tá? Que você saia do ambiente de questionamento, muitas vezes, né? Que a gente tem essas questões, né? E você receba a palavra no teu espírito e no teu coração. Amém, queridos? Eu sei que ela está muito nervosa, ela falou, eu não sei se vou conseguir, mas como eu falei, nós estamos rompendo barreiras. E isso serve para você que está nos assistindo. Rompa as barreiras também. Amém, queridos? Então receba a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero orar pela vida dela. Em nome de Jesus. Pai, a tua filha já está aposta. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para falar através da vida dela. Usa a boca dela, Senhor, como uma profeta deste tempo. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, como uma tenaz aos lábios dela, a mente dela. E tudo aquilo que ela for falar, seja aquilo que o Senhor colocou para falar nessa noite. A mesa está posta, Pai. Usa a tua filha. Assim nós abençoamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, igreja, a cada um de vocês que está na sua casa ou em outro ambiente, mas que se dispôs essa noite a ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, toda vez que ela vem de encontro ao nosso coração, ela sempre tem a função de trazer uma verdade para nós. Confesso que não é fácil estar aqui, mas quando o Senhor nos faz um convite, nós temos que aceitar. E esse convite, ele começou no domingo. Porque domingo após o culto, nós tivemos um momento muito especial com Deus aqui. Um particular gostoso com Deus. E naquele momento o Senhor falava ao meu coração que eu precisava ministrar a palavra. E algumas pessoas sabem como eu reluto para estar aqui em cima, né? Tenho as minhas limitações, entendo que todos nós temos. Mas nós temos que, de alguma forma, romper com essas limitações. Porque a nossa capacitação, ela vem exclusivamente do Senhor. E quando a gente tinha esse particular com o Senhor, vinha aquela vontade, aquele desejo, o Senhor falando que eu teria que trazer a palavra na quinta-feira. E quando eu chego em casa, o meu marido, ele fala assim, quinta-feira você ministra. Então eu senti aquilo como uma confirmação do Senhor para que eu levasse a palavra.
E aí eu comecei, desde quinta-feira, buscar aquilo que o Senhor gostaria que eu ministrasse. E, no primeiro momento, Ele me deu uma palavra. Só que quando eu comecei a estudar, Ele mudou totalmente o foco da palavra. Ele falou para mim, não é isso que eu quero que você fale. E o Senhor, Ele falou ao meu coração, que é tempo de maturidade. É tempo de maturidade espiritual. E eu quero falar para você que essa palavra não é uma palavra difícil, não é uma palavra dura, porque ela falou primeiro ao meu coração, mas é uma palavra de conserto do Senhor. É uma palavra nesse tempo para a gente entender quem nós temos que ser em Cristo. Como foi dito no domingo, esse tempo é tempo de nós nos reposicionarmos da forma correta daquilo que o Senhor deseja de nós. Então recebe essa palavra em amor, da mesma forma que eu recebi no meu espírito em amor. E eu quero ler para vocês lá em Hebreus 5, do 11 ao 14. Na minha Bíblia, fala assim: advertência contra a apostasia. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês tornaram-se lentos em aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam ainda de alguém para lhes ensinar novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é uma criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se, preste atenção, aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Senhor, a tua palavra, ela foi lida nesta noite. Eu creio que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, o Senhor falou primeiramente comigo, Senhor, aquilo que eu preciso corrigir dentro de mim. E eu creio, Senhor, que neste momento, Senhor, o Senhor já está preparando os solos, Pai, para receber essa semente, Senhor. E eu creio que a tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. E eu já profetizo, Pai, que ela vai causar o efeito pelo qual ela foi enviada, Senhor. Eu profetizo, Pai, que é sim, Pai, um tempo de amadurecimento, Pai. E nós, Pai, nós seremos sim, Pai, um povo maduro, um povo escolhido pelo Senhor. Amém? Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente ir, de alguma forma, discorrendo nessa noite. E a primeira coisa, eu vou dar a definição de maturidade. Estágio adulto, condição de plenitude, habilidade adquirida. A maturidade não é definida por idade, mas sim por um processo de experiência. Quando a gente, de alguma forma, a gente começa a nossa trajetória cristã, a gente é o quê? Menino na fé, né? Então, de alguma forma, a gente quer o quê? O leite. E eu quero falar o que é o leite no âmbito espiritual. O leite são aquelas palavras que nos ajudam no começo da caminhada. São palavras que, de alguma forma, elas vão o quê? Ajudar algumas situações que nós temos vivido. Ela vem para fazer com que alguns assuntos que nós temos passado venha, de alguma forma, confortar os nossos corações. Isso é o leite. Né? E quais são essas palavras? São palavras de conforto. Elas vão confortar a nossa alma. E o que eu quero trazer para o natural agora? Quando a gente começa a nossa trajetória cristã, nós somos como criança. Imagine você, eu sou mãe,
né? Quando eu tive a primeira filha, a Bruna. Então, ela ouviu a minha voz. Então, ela sabe que o quê? Houve o quê? Uma pessoa que vai conduzir ela para algum lugar. Ela reconhece quem vai ser o cuidador dela. Então, a Bruna reconhece a minha voz, reconhece a voz do pai. Então, de alguma forma, essa criança, ela começa a reconhecer quem vai cuidar dela. E a nossa vida cristã, ela é assim. Então, o que ela começa pedindo? Ela começa chorando, porque ela quer alimento. O primeiro alimento que ela vai ter é a mamadeira, né? É a mamadeira, é o leite. Conforme ela vai crescendo, vai mudando o tipo de alimento. Vai mudando também como ela atinge a maturidade dela. Então, ela começa a sentar, aí vem a papinha, com 6 meses. E assim também é a nossa caminhada cristã. A gente tem que vir num processo de crescimento, né? A gente não pode sempre estar no leite. Então, vem esse processo de crescimento. Aí ela senta, aí a gente vai dar um quê? Um alimento mais sólido. Passa mais um tempo, ela começa a andar, e aí o pediatra fala assim, agora você já pode dar um outro tipo de alimento. E assim vai sendo toda a trajetória dela. Aí, assim a gente vai conduzindo os nossos filhos. E assim Deus vai nos conduzindo. Então, por muitas vezes, a gente quer essas palavras, de alguma forma, elas vêm, como eu falei, para trazer um conforto à nossa alma. Só que o Evangelho do Senhor, ele não é só suprir as nossas necessidades. O Evangelho do Senhor é para suprir as nossas necessidades, mas é transformação de caráter. O que são esses leites? Quando a gente começa a nossa trajetória você é filho amado, Jesus te ama, você tem uma vitória em Cristo Jesus, tudo posso naquele que me fortalece, Deus é contigo. Isso é leite. Não são coisas ruins, são palavras excelentes. Mas a gente não pode viver de um evangelho parcial. A gente tem que viver de um evangelho total. E a gente precisa aprender a comer o quê? O alimento sólido. E o que é esse alimento sólido? São palavras que vão gerar dentro de nós arrependimento. Hoje, a gente vive uma geração que não se arrepende mais diante do Senhor. A gente só quer parte do Evangelho, coisas que agradam a nossa alma, mas a gente não está disposto a mudar segundo o padrão do Senhor. A gente quer pegar parte do Evangelho, aquilo que nos agrada, aquilo que nos convém, mas quando vem alguma coisa que de alguma forma a gente acha dura, essa palavra não é para mim. Um dos focos que a gente entende um cristão imaturo é quando, de alguma forma, ele não se agrada com o ambiente gerado por Deus. Porque toda palavra que é lançada de um altar, ela vem do próprio Deus. E quando a gente chega num ambiente e a gente vê um cristão, que esse cristão pode ser eu ou pode ser você. Quando eu chego num lugar e falo, o louvor não me agradou, a palavra não foi boa hoje, eu estou querendo o quê? Agradar as minhas vontades. Tem uma frase que é do John Bevere, que ele fala assim, pregar o arrependimento em nossos dias virou pecado. E isso é uma verdade. As pessoas acham que a graça nos alcançou. Amém, é uma verdade. Nós vivemos pela graça. Mas o Senhor, Ele quer um posicionamento diferente de cada um de nós. É tempo de nós, como igreja, nos tornarmos maduros diante das coisas do Senhor. O Senhor não quer mais nesse tempo meninos na fé. O Senhor, e uma coisa eu quero deixar bem claro, que o Senhor falou comigo nessa tarde. O Senhor,
Ele não vai deixar de te amar menos. Ele não vai deixar de te amar menos porque você é um menino na fé. Não. Ele não vai deixar de te amar menos, porque o amor dele é incondicional. Independe do que você faz por ele. Ele vai continuar te amando da mesma forma. Mas a imaturidade vai revelar o seu o quê? A sua intimidade com ele. Ele vai revelar como ele vai poder falar com você. Porque as pessoas carnais, elas vão discernir o quê? As coisas da carne. E as espirituais, elas discernem o quê? As coisas do Espírito. Então é tempo de a gente buscar verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja de nós, que é essa maturidade. Não dá mais para a gente buscar o tempo inteiro as nossas vontades. A gente precisa, de alguma forma, entender que Deus ele também tem uma vontade sobre a nossa vida. E a gente já parou para perguntar para o Senhor qual que é a vontade dele para a nossa vida. Mas sabe qual que é o problema? A gente ainda é uma geração do me dá. Me dá, me dá, me dá. Esse é o leite. Porque quando a gente chega na presença do Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. E a gente tem que entender que crentes maduros falam, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? E quando a gente alcança essa maturidade, a nossa vida é tão diferente. A nossa vida é muito diferente. E uma das coisas que falta, de alguma forma, em nós, para nós não alcançarmos essa maturidade, é a nossa falta de paternidade. Quando a gente não entende a nossa identidade de filho, a gente não consegue ver ele como um pai. Um pai que ama. A gente consegue ainda ver ele como o quê? Apenas o Jesus Salvador. Aquele que vai nos salvar. A gente não consegue reconhecer essa relação entre pai e filho. Um pai nunca vai desejar o mal para um filho. Não. Ele não vai desejar esse mal para o filho. Não. Pelo contrário. E toda vez que Deus ele vem com uma palavra de exortação, é porque é um ato de amor com as nossas vidas. É Ele demonstrando o seu amor por nós. É Ele falando assim, filho, por aqui, não vai não. Lá na frente, não vai dar. Vai dar ruim, né? Que nem o pessoal costuma dizer. Vai dar ruim lá na frente. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Tudo que, de alguma forma, Ele nos mostra, é porque Ele quer que a gente chegue na perfeição. Aí você pode falar assim, mas isso a gente nunca vai ser perfeitos. Mas a gente precisa prosseguir para essa santidade. A gente precisa, cada vez mais, ser a semelhança de Jesus nessa terra. E alguns princípios que a gente percebe que um crente, ele é imaturo. É quando ele é egoísta. O crente imaturo, ele é totalmente egoísta. Você já parou para pensar naquela pessoa que às vezes você não fala, não manda mensagem, de repente você mandou uma mensagem para ela, ela vem logo te cobrando. Poxa vida, você esqueceu de mim, você não me liga mais. Mas ela nem te perguntou como você estava. Por quê? Ela só se preocupa com ela. O crente imaturo, ele é egoísta. O crente imaturo, ele dá mau testemunho. Ele é uma pessoa dentro da igreja. Fora da igreja, ele não consegue dar o bom testemunho. Qualquer coisa, ele perde a paciência. Nessa tarde, Deus falou muito comigo. Ele faz os por foras dele. Sonega impostos. Ele não consegue aí fora seu caráter de Jesus. Esse é o crente o quê? É o cristão que não dá o bom testemunho, que ainda não conseguiu a maturidade que o Senhor espera de nós. Outro fator da imaturidade é o desejo da aprovação.
a gente precisa entender que nós já fomos aprovados pelo Senhor. O amor dele nos basta. Mas o crente imaturo, o cristão imaturo, ele precisa sempre de aprovação. Ele faz alguma coisa e ele precisa de reconhecimento. Ciúmes, rejeição, inveja. Isso são características de um cristão imaturo. Mas quando a palavra do Senhor vem e de alguma forma começa a trazer dentro de nós um alimento sólido, porque esse alimento sólido, o que é o alimento sólido? É o confronto, a correção, a disciplina, é fazer de mim um ser humano melhor, um homem e uma mulher melhor. Eu diante de uma situação, numa palavra, o Senhor fala assim, sabe aquele irmão lá? Você vai falar, qual? Aquele que te feriu. Vai lá, pede perdão. Isso é alimento sólido. Isso é alimento sólido. É falar para você assim, vai lá e senta na mesa com seu inimigo. Isso é alimento sólido. Seja humilde. Ande a segunda milha. Isso é alimento sólido. Mas, infelizmente, nós vivemos uma geração que não está disposta a comer do alimento sólido. A gente ainda busca o leite, que são palavras, que são bênção na nossa vida, sim. Nós somos vencedores, sim. Mas não é só isso. A palavra do Senhor, ela precisa gerar alguma coisa em nós, ela precisa gerar arrependimento dentro de nós. Ela precisa gerar esse arrependimento. A gente não pode, a cada passar de ano, sermos a mesma pessoa da nossa conversão. Não, a cada dia a gente tem que ser melhor. Não melhor que o outro, mas é que nós nos reconhecemos. Não, nessa área eu melhorei, porque a palavra do Senhor me confrontou e eu fui curada naquilo que Ele me confrontou. Não é mais questionar, não, porque o pecado do meu irmão, não. É como foi dito no domingo, é tempo de olhar para nós. É tempo de conserto em nós. Esse conserto dentro de nós, ele vai gerar o quê? Maturidade. A igreja, infelizmente, ela deixou de viver o tempo do arrependimento. Infelizmente, os altares estão pregando o quê? O que as pessoas desejam ouvir, com medo de perder pessoas. Não. Não é mais tempo disso. O Senhor, Ele tem mostrado que Ele está voltando. Ele está voltando. E compartilhando no domingo, eu e o meu marido, uma das coisas que nós falamos é sobre a igreja de Atos. A igreja de Atos, depois da pregação de Pedro, ela tinha uma certeza, a volta de Jesus. Porque quando Pedro declarou aquilo que eles tinham feito com Jesus, de alguma forma condenado Jesus, eles se arrependeram. Mas Pedro falou para eles que Jesus ia voltar. Então eles tinham aquela certeza dentro do coração deles que Jesus ia voltar. Então o que eles faziam? O tempo inteiro eles buscavam a santidade, porque eles não queriam ser pegos de surpresa. Eles queriam estar preparados para quando Jesus voltasse, eles pudessem ir com Jesus. Mas, infelizmente, nós temos perdido o temor da volta de Jesus. Nós temos perdido esse temor. Sabe por quê? Porque de geração em geração a gente tem escutado, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E sabe o que tem acontecido? Jesus não voltou. Será que Jesus vai voltar mesmo? A igreja tem perdido o temor da volta de Jesus. E eu entendo que neste tempo, tudo o que tem acontecido é o Senhor provocando uma atmosfera para mostrar que Ele vai voltar. E que a igreja adornada, essa igreja vai subir. A igreja que gerou, através da palavra, fruto de arrependimento.
Não é simplesmente ouvir um louvor que tocou a minha alma. Eu vim na frente chorar. Isso não é arrependimento. Arrependimento é eu me converter daquilo que eu fazia e eu não faço mais. Isso é arrependimento. E é essa igreja que Jesus vai buscar. É a noiva adornada. É a noiva que está buscando ele. É a noiva cheia de azeite. E quando eu tenho esse azeite, sabe o que eu vou fazer? Eu vou transbordar. Porque aquilo que eu sou cheio, se eu sou cheio de alguma coisa, vai transbordar e eu vou o quê? De alguma forma, derramar sobre o outro. O que tem faltado é o azeite do Senhor. É a presença do Senhor. Então o Senhor, Ele deseja de nós uma maturidade espiritual, de que a gente possa entender que nós somos filhos escolhidos, filhos que de alguma forma Ele nos resgatou por algo que nós nem merecíamos. Eu não mereço esse amor. Eu não mereço esse amor. O amor de dar o único filho pelo meu pecado, pelo seu pecado, eu não mereço esse amor. Mas esse amor, ele me alcançou e ele te alcançou. Então, de alguma forma, a gente tem que retribuir esse amor. Por isso que eu entendo que não é mais pelas minhas vontades, pelos meus desejos, pelo que eu quero, é tudo para Ele. É porque Ele deseja, tem que ser para Ele todas as coisas. A maturidade é entender que o Senhor me dando, ou o Senhor não me dando, Ele continua sendo o Deus da minha vida. Sabe por quê? Eu sei da condição do qual Ele me tirou. Eu sei da condição do qual Ele me resgatou. Então, tudo que eu faça para Ele, ainda é muito pouco, pelo que Ele já derramou naquela cruz por mim, pelos meus pecados. Eu não merecia, você não merecia, mas o amor dele nos alcançou. E eu quero ler um versículo para vocês, que está lá em Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei viver em fartura. Agora uma chave. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, pois tudo posso naquele que me fortalece. Maturidade é um processo de aprendizado. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala, aprendi o segredo de viver contente. O que é contente? É um estado de contentamento. É um estado de satisfação. Isso não quer dizer que eu preciso toda hora estar alegre. Não. Tem momentos que eu vou estar triste, sim. Mas eu vou ter a certeza que aquilo que eu estou vivendo, de alguma forma, vai colaborar para o meu bem. Porque a palavra do Senhor que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo aquilo que nós vivemos e que nós estamos vivendo hoje, vai cooperar para o nosso bem. Eu entendo em Lucas fala sobre o filho pródigo. E aquele filho, de alguma forma, antes do tempo, ele chega até o pai dele e fala assim, pai, me dá a tua herança. Que era por direito de quem? Dele. Nós temos uma herança no Senhor, que é por direito. E aquele jovem, ele chega até o pai dele e fala assim, pai, me dá a herança. E o pai deu a herança para ele. E ele vai, acredito que todos conhecem essa passagem, ele vai, gasta tudo, perde tudo, e vai trabalhar até que ele chega ali aos porcos. E ali cai a ficha. O que eu estou fazendo? O que eu fiz da minha vida? E aí ele começa a lembrar que os funcionários do pai dele comiam melhor que ele.
E aí ele fala, eu vou voltar para o meu pai. E aí quando ele volta para o pai dele, é a parte mais linda da história. Porque aí ele não vai mais como pedinte, como muitas vezes nós ficamos requerendo a nossa herança. Ele chega para o pai dele e fala, pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado filho. Naquela hora, ele se coloca na condição de servo. É isso que o Senhor espera de nós. Esse jovem, ele tinha uma herança. Nós temos uma herança no Senhor. Essa herança já é nossa por direito. A gente não precisa ficar requerendo o tempo inteiro, Senhor, me dá, me dá, me dá. Ela é nossa. Quando a gente parar de pedir as bênçãos do Senhor, elas vão correr atrás de nós. Não é tempo mais de ficar pedindo. É tempo de falar assim, Senhor, eis-me aqui. Eu me lanço aos seus pés, Senhor. No que eu posso ser útil? É o que aquele jovem foi falar com o pai dele. Lá fora eu não tenho nem o que comer. O que eu posso ser útil dentro da sua casa? E sabe o que aquele pai fez? Ele não expulsou aquele filho. Mas ele amou aquele filho. Porque o pai, ele ama um coração arrependido. Um coração que entende aonde errou e volta para o plano original. O que o Senhor quer que nós entendamos nessa noite? Que nós precisamos dessa maturidade. Nessa tarde, de alguma forma, o Senhor fez eu entender e Ele me levou lá quando eu tinha 14 anos. Quando a gente começa o nosso processo do crescimento, isso eu falo crescimento natural, eu tenho 47 anos e eu acredito que muitos de vocês tiveram a postura que os meus pais me ensinaram. Eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, meu pai e minha mãe, eles tiveram 7 filhos. Meu pai, ele nunca precisou do meu dinheiro, nem do dinheiro do meu irmão, para conduzir a casa dele ou para levar alimento. Não. Ele sempre nos sustentou. Mas quando eu comecei a trabalhar, e qualquer um dos 7 filhos, quando recebi o salário, nós entregávamos a maior parte, porque ali ele estava criando em nós responsabilidade de saber que tinha uma conta de água para pagar, tinha uma conta de luz para pagar, tinha um alimento para pagar. Não que ele precisasse do meu dinheiro, mas era para criar uma responsabilidade em mim, porque um dia eu iria partir daquele ambiente e eu já precisava aprender desde pequena essas responsabilidades. Da mesma forma é o Senhor conosco. O Senhor não precisa de nada nosso. Mas tudo o que Ele faz é para gerar em nós responsabilidades. O Senhor quer gerar em nós responsabilidades. Porque realmente, o ouro e a prata pertencem a Ele. Tudo pertence a Ele. Mas nós somos colaboradores dEle nessa terra. Aquilo que Ele vai fazer com a humanidade, de alguma forma, nós fazemos parte desse plano do Senhor. Nós fazemos parte desse plano do Senhor. E eu já estou caminhando para o final. Quanto mais nós entendemos esse amor, essa paternidade, esse amor incondicional, porque eu falo, até pelo Rogério, né? Eu vou falar até um pouquinho de mim antes disso. Eu não tive um pai presente. Não tive um pai presente. E eu acho que eu demorei um pouco para entender a paternidade de Deus na minha vida. Mas eu vejo no meu marido um pai presente. Um pai que tudo que ele fala, tudo que ele promove dentro de casa, é para que as minhas filhas entendam o amor dele.
e que elas não obedeçam porque elas têm medo ou porque elas, de alguma forma, vão ser castigadas por aquilo que ele possa fazer por elas. Não. Mas é por elas entender que aquilo que ele está falando, aquela obediência que de alguma forma elas estão tendo com ele, com aquilo que foi dito, é porque vai gerar dentro delas o quê? Algo para que elas sejam melhores. Da mesma forma, é o Senhor com cada um de nós. A gente não pode ter medo de Deus, não. Porque o amor de Deus, quando a gente entende esse amor de Pai, nada vai se tornar pesado. A obediência é eu entender que tudo que Ele está me corrigindo é porque Ele quer ver de mim uma mulher melhor. Ele quer ver de você um homem melhor. Então, toda a correção que o Senhor, de alguma forma, Ele faz nas nossas vidas, é porque Ele está nos levando para uma maturidade, para uma percepção maior das coisas. Ele quer que nós olhamos e enxerguemos aquilo que Ele está nos mostrando. Isso é maturidade. É quando a gente consegue enxergar como Jesus, como Deus enxerga. E é isso que nesse tempo o Senhor deseja de cada um de nós. Não é mais tempo. Não é mais tempo. Tu me dá, me dá, me dá. Essa palavra é para mim e para você, que de alguma forma conhece Jesus há um bom tempo e ainda está na condição de menino, de criança. Porque Ele não vai deixar de te amar porque você não se tornou uma pessoa madura. Mas é como eu disse, o diálogo dele vai ser diferente. Porque o leite, de alguma forma, vai ser preciso para pessoas que estão aí fora, que não conhecem Ele. Esses sim, ainda precisam do leite. E quem vai entregar esse leite? Somos nós. Somos nós. Aquilo que nós somos curados é para levar cura. Aquilo que nós somos transformados é para transformar. Então é tempo de levantar uma geração que não mais olhe só para si, mas olhe para aquilo que Deus pode fazer através de você. Não é mais tempo do nosso eu, das minhas vontades, mas é tempo de fazer a vontade soberana do Pai. Porque nós sabemos que a vontade dele é o quê? Ela é boa, agradável, mas ela é principalmente perfeita. O Senhor, Ele é soberano em tudo que Ele faz. E todo o ambiente que Ele gera é para criar uma maturidade em nós. E eu quero terminar essa palavra lendo 1 Coríntios 13, 11 até o 13. Que eu acredito que ele resume tudo o que eu falei. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança, o amor, e essas três, o maior deles todos é o amor. Aqui quando o apóstolo Paulo ele fala, porque agora vemos por espelho em enigma, é porque naquele tempo o espelho ele não era refletido de uma forma nítida como é hoje. Hoje você olha num espelho e você vê a clareza, naquele tempo não. Era meio obscura a imagem. Então ele estava querendo dizer assim, mesmo que eu não entenda tudo aquilo no plano espiritual, eu já sei quem o Senhor é. Eu já sei o que o Senhor quer comigo. E eu entendo que lá na frente, eu vou ver com clareza tudo aquilo que eu estou passando, tudo aquilo que eu preciso mudar, tudo aquilo que eu já mudei. Eu vou ter essa clareza. Mas eu já tenho a convicção de quem eu sou, de quem eu me tornei. Então é isso que nós precisamos nessa noite. É entender
que nós precisamos ser maduros. A maturidade, ela desenvolve em nós homens e mulheres fortes para vencer os dias maus. Uma criança, ela não vai para a guerra. Uma criança, ela não vai para a guerra. Uma criança, ela só fica na expectativa daqueles que foram e vão voltar. Só vence guerra quem foi para a batalha. Então que nós possamos entender nessa noite que o Senhor, Ele deseja urgentemente de cristãos maduros, com maturidade para entender e discernir o bem e o mal. É tempo de a gente entender quem nós somos, qual a nossa identidade em Cristo Jesus, e saber que mesmo nas tribulações, mesmo nas lutas, nele nós podemos todas as coisas. E que nós possamos entender que nessa noite, que não é nada mais sobre nós, mas é sim sobre Ele.